ela não era a minha prioridade era a minha família. Eu era muito dependente emocionalmente dele. Tive um amante. Na realidade, a gente já estava se planejando para morar junto, né? Eu me senti humilhada, eu me senti como se tivesse levado uma facada nas costas. Eu cresci ouvindo isso, que o homem tinha que beber mesmo, tinha que ter várias mulheres, que o homem tinha que ser macho, que é uma cultura nordestina, né? Como adolescente eu bebia, vivia namorando com as meninas, era sempre rodeado de meninas. E até eu conhecer as drogas, né? A bebida, a droga, o tráfico. Com 21 anos de idade eu não pensava em construir uma família, era só pegação geral. Dos 11 anos aos 13 anos, foi uma fase, assim, eu tive desejo de suicídio, né? Eu sofri abuso nessa fase. Fui uma adolescente rebelde, não obedecia, eu fugia, eu saía escondido de casa, né? Eu ia para bailes escondido. Foi onde já estava habituada, para mim era normal beber. Então, foi onde eu comecei com os primeiros contatos com o namoradinho, né? E eu comecei a sair com vários tipos de rapazes, né? Foi aonde eu comecei a namorar. Tinha tanto casado, solteiro. Aos 15 anos de idade, eu fui amante de um rapaz que ele era noivo e eu trabalhava no mesmo local que ele. Eu me divertia durante o dia, bebia para esquecer os problemas, eu era depressiva. Eu saía na terça e voltava só na outra terça. Eu ficava fora de casa para fugir dos problemas, porque em casa era só briga. Quando eu conheci a Néia, conheci através da minha irmã, de balada, então foi o primeiro momento que eu tive contato com ela. E aí foi onde a gente começou a sair, se relacionar. Depois de um mês e pouco encontrei ela de novo, aí a gente começou a ter um relacionamento sério, né? A gente começou a ficar de verdade. Quando ela tinha 16 anos, eu tinha 21, eu comecei a ter um olhar diferente, um olhar especial para ela, que eu não via nas outras, eu comecei a ver nela. E um belo dia o Geraldo apareceu em casa, né, com a irmã dele. E aí foi quando meu pai teve ciência do Geraldo, né? E falou pro Geraldo que a partir dali, como eu era desobediente, que ele podia me assumir, né? E foi aí que a gente foi embora e a gente começou o nosso relacionamento. Então, quando ela foi expulsa, a gente conversou, eu falei, agora a gente não tem saída. Ou você fica, mora comigo, ou você arruma um lugar para ficar. Quando eu fui morar com meus irmãos junto com ela, a minha rotina continuou a mesma coisa. Namorando com pessoas fora e bebendo, ela também bebia. E na casa que eu achava que ia ser legal, né? Que ia ter festas, tudo. E tinha mais 7 pessoas e todos bebiam. Todos, né? E tinha um dos irmãos do Geraldo também que tinha vício. E o Geraldo também tinha vício da bebida. Fora que eu não sabia que ele também tinha um vício, que ele vendia, ele era usuário, né? De drogas. Ele saía com os primos, né? Saía com os irmãos para beber e jogar bola. Quando eu cobrava, ele falava assim mesmo, você me conheceu assim. Ela sempre me questionava, porque lá tinha várias mulheres, então ela ficava com ciúme. Ela não era a minha prioridade era a minha família, e ela ficava sempre isolada em casa. Para mim era normal ficar sozinha, mas eu me sentia triste, tinha saído de um lugar e fui para um outro pior. Quando nós fomos morar em outra casa, só nós dois, eu achei que ia começar um novo relacionamento, né? Uma nova família. Assim que a gente se mudou, eu fiquei grávida, né? Descobri que estava grávida, nosso primeiro filho. Achei que tudo ia mudar, que tudo ia ser diferente, né? Quando ela me falou que eu ia ser pai, eu tomei um choque, porque na realidade eu não estava preparada ainda para ser pai. Porque a gente não tinha acabado de mudar e a gente não tinha condições ainda de ter filho. Quando foi passando-se o tempo, o Geraldo não parava de beber, não parava de sair para casa dos... Porque agora a gente morava em outra cidade, mas ele saía de casa para ir para casa dos irmãos. E mesmo assim eu continuava sozinha, só que agora com um filho, né? Muitas vezes eu chegava bêbado em casa e ela ia me questionar e eu ia dormir. Não dava satisfação para ela. Às vezes eu estava em um local trabalhando e às vezes ela achava que eu estava com alguém, e na realidade eu não estava. E aí quando eu chegava em casa, começavam as discussões, briga. Eu que brigava.
Teve uma vez que aí começou o nervosismo, né? A mesma coisa, e eu fui para tacar uma panela de pressão nele. Fiquei nervosa, na hora que eu vi na frente foi para tacar em cima dele. Eu falei, se jogar a panela de pressão em mim, eu vou embora. Eu era muito dependente emocionalmente dele. E achava que eu não ia sobreviver, tudo que eu ia fazer tinha que estar com ele, tinha que viver para ele. Eu usava a favor esse lado emocional dela, que é esse carinho que ela tinha, esse amor, essa paixão que ela tinha por mim. E aí eu usufruía, humilhava ela. E aí veio a segunda gravidez, mas também não era esperado. Eu me renunciei muitas vezes. Eu deixei de me cuidar, só trabalhava para comprar o melhor, para auxiliar em casa. E aí eu me renunciei 100% por causa da família. Você teve uma amante? Tive um amante. Na realidade, a gente já estava se planejando para morar junto, né? Já estava vendo casa, eu já estava vendo casa, já ia pegar o carro, ia vender, ia dar entrada numa casa. Porque o que eu não via em casa, eu via nessa outra moça. Era um casamento de fachada. Pela minha cultura, então a gente tinha relação normal e os filhos vinham e a gente continuava. Então eu traía ela e para mim aquilo era natural. Eu achava que estava sendo feliz com ele, sim, porque já estava indo para o terceiro filho. E quando eu fiquei grávida, quando eu achei que estava caminhando, foi quando aí caiu o meu mundo, porque eu descobri que ele estava me traindo. Aí para mim foi o fundo do poço, porque eu tinha acabado de ganhar neném, eu me senti humilhada, eu me senti como se tivesse levado uma facada nas costas. Ele falava para mim quem ia me querer com 3 filhos, né? Ia me usar e jogar fora. Eu fazia de pirraça mesmo, porque eu sabia que muitas das vezes o homem ele quer uma pessoa solteira, uma pessoa que quer construir uma família, não querer uma dor de cabeça, que é uma mulher que já tem filho. Então eu ficava jogando isso na cara dela, até onde ela teve a oportunidade de chegar para mim e falar assim que estava procurando advogado para separar. Foi aí onde eu tomei um start. Participando das palestras foi aonde começou a mudança da minha vida. Cada palestra não foi simples, né? Então, cada palestra eu saía renovada, descobria algo. Eram boas, mas também eu saía de lá descobrindo que eu precisava mudar algo. Então, foi um passo de cada vez. Eu comecei a perceber o comportamento da Neia em casa, algo me chamou a atenção. Eu comecei a observar que ela não discutia mais comigo, ela não brigava mais comigo, não era chata comigo mais, era uma pessoa mais carinhosa e aquilo foi me chamando a atenção. E aí eu comecei a perceber que ela estava buscando algo, só que eu não sabia aonde. Fiquei curioso para saber. Foi aí onde ela fez o convite para mim e me convidou para as palestras, né? Aí quando eu cheguei lá nas palestras, eu vi que tudo que estava acontecendo na minha vida, eu precisava mudar. E aí o comportamento, a maneira de agir em casa, a maneira de tratar ela, então aquilo ali eu comecei a colocar em prática. Tudo aquilo que está sendo falado eu comecei a colocar em prática. Não foi fácil, mas todo dia era um desafio na minha vida. E eu continuei até começar os objetivos, a ter resultado. Hoje ela é referência hoje na minha vida, é uma pessoa que cuida de mim, me dá carinho, me dá amor. Toda aquela necessidade que eu tinha, ela me preenche. Porque hoje ela consegue passar e transmitir algo que me chama a atenção todo dia. Depois das palestras, hoje ele é um esposo que dá atenção, hoje a gente sai junto, é um pai presente. Hoje mudou tudo, né? A forma do carinho, do respeito, que a primeira coisa que foi adquirido foi o respeito entre nós. Hoje eu tenho amor por ele, amor 100%. As palestras fez toda a diferença.